Começou. Já tá aí? Já. Tá no Instagram. Abaixa. Abaixa. Tia Lúcia, chama o povo, tia Lúcia, pra gente começar nosso culto. Bora, Marciane. Sardinha, paz, irmão. Ô, Cristiane, tá onde, hein? Aí, Santa Clara? Ó, igreja. Olha aí, comunidade de discípulos de Jesus entrou. Leandro, Sardinha. Paz, irmão Leandro. Irmão Leandro tá aqui então também? Pegue firme, Marcélia, Pai do Senhor. Priscila, Pai do Senhor. Priscila e Sérgio. Cadê a irmã Cristiane, hein? Irmãos, graça e paz, nós estamos começando mais um momento que a gente vai cultuar, adorar o Senhor. Enquanto o pessoal está entrando aí, a gente já vai orar. A gente resolveu colocar lá no YouTube somente a parte da palavra, a gente vai editar o vídeo para não ficar muito longo. E gostaria muito que você todo dia pudesse estar entrando no nosso canal, e lá tem os links também que faz com que você possa entrar em outras igrejas, o link de outras igrejas, para que nós como igreja possamos alcançar o objetivo de 1000 inscritos e fazer o culto ao vivo no YouTube, que é melhor, né, para a gente fazer os vídeos. Mas vamos adorar o Senhor, mais uma vez estamos aqui na nossa família, e espero que você esteja também com sua família, para que a gente possa estar adorando, levantando esse altar de adoração dentro do nosso lar. Por enquanto a gente está quarta e domingo, mas eu acho que vai também sexta-feira a célula. A célula também vai ter Maria Esther vai estar fazendo também um momento de oração junto com vocês aí, com a gente, né? Então,
A gente precisa estar alinhado com Deus e firmes e constantes na obra do Senhor. Eu estava analisando, né? A gente não pode sair dessa, uma saudade de estar com os irmãos. Eu não estou desfazendo dos outros, mas existe um grupo que estava muito unido, né? Vindo, um grupo que sempre vem na minha casa, um grupo que sempre está nos cultos, né? Dia de semana. E domingo a gente mata a saudade daqueles que não podem também estar juntos. Irmãos, eu valorizo isso pensando o quanto nós devemos valorizar a comunhão, o quanto nós devemos valorizar estar juntos. Você imagina se entrar uma perseguição na igreja no Brasil e proibir culto, o quanto você está disposto a fazer para estar unido, né? Então, a gente precisa muito pensar nessas coisas, se esforçar para estar junto. Como eu falei, existem bênçãos específicas que Deus só traz na comunhão dos santos. Amém? Então vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor mais uma vez. Já entrou muitos irmãos aí? Entrou ali. Entrou? Cristiane entrou. Cristiane entrou? Aham. Irmã Sônia. Jaldo. Mais quem? Irmã Cristiane. Irmã Sônia. Família Teixeira, Jaldson. Irmã Sônia. Mais quem? Nicole, deve estar tudo junto lá na Argentina. Amém? Vamos começar? Nosso culto, feche os seus olhos aí, vamos orar e adorar o Senhor juntos, amém? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, pedimos a graça do Senhor, pedimos para que o Senhor venha estar, Deus, nesse momento, ouvindo o nosso clamor, nossa adoração, nossos louvores. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conduza nesse momento de adoração, em que vamos buscar o Teu nome, Senhor, vamos buscar a Tua face. Espírito Santo, direcione o nosso clamor, direcione as palavras, coloque, porque nós não sabemos orar como convém. Nos ajude-nos a dirigir as palavras corretas ao Pai. Nos ajude a termos discernimento cada vez mais nesse tempo. Senhor, naquilo que vamos pregar, que cada irmão venha ser bem instruído, alimentado. Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guia a pastos verdejantes, o Senhor é aquele que refrigera nossa alma. Deus, então ministra o nosso coração, traga cura. Oramos, ó Deus, para que o Senhor venha sustentar, Deus, nossa cidade, a liderança de nossa cidade, os pastores de nossa cidade, Senhor, os governantes do nosso Brasil, cada representante, Deus, dando sabedoria, Deus, para que eles possam conduzir bem nesse momento de epidemia. Nós oramos pelos aqueles que estão na área de saúde, na linha de frente, sim, aqueles que estão lá, Senhor, socorrendo muito, guarda a vida deles. Sim, Deus, proteja, livra-os do mal. Senhor, que ninguém venha cair no desespero, mas possa, nós oramos nesse momento para que a fé de cada um venha a ser aumentada, para que a fé venha a ser instituída no coração de cada um. Aumente a fé da tua igreja, aumente, Deus, o que está perdido, desviado, Deus, o que está, Deus, sem direção, nesse momento possa haver um momento de reflexão, Deus, que o Senhor venha iluminar os olhos do entendimento, que todos venham, Senhor, te seguir, venham olhar para o Senhor, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso escudo, broquel, o Senhor é aquele que traz a segurança, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Eu oro pela unidade da igreja, eu oro, Senhor, pela unidade de pensamentos, Deus, pastorais, eu oro, Deus, para que nós possamos, ó Deus, vencer essa batalha, honrando o Senhor acima de tudo. Sim, no nome de Jesus, que o Senhor, no final disso tudo, Senhor, nós possamos entender que a glória é do Senhor. Aleluia. No nome de Jesus, receba o nosso louvor, a nossa oração, quebrando nesse momento, Espírito Santo. Eu quero e preciso ser quebrantado pelo Teu Espírito Santo nesta hora. E sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Então, adorar o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade
amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Aleluia. Ser achado nele. Deus, queremos ser achados nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Glória a Deus.
aqueles nossos preferidos, nossos prediletos, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo, Deus Aleluia. poderoso. Queremos o teu nome se engrandecer. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, Alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante Ele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande É o Senhor, e o digno de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda da terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. É importante cantar os louvores, porque Deus está entronizado no meio dos louvores do teu povo. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Hosana é o Senhor, bendito é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, nesse momento oramos para que o Senhor venha ali alinhar nosso coração com o céu, Deus, para que possamos receber a tua palavra. Deus, eu entrego meu coração em tuas mãos, entregamos nossas mentes em tuas mãos, ao governo do Senhor, ao senhorio do Senhor. Deus, e pedimos que o Senhor venha nos quebrantar através da tua palavra e nos transformar através de cada vida que permitir essa palavra entrar no coração. Possa ver, Deus, o meu desejo é que haja transformação, para que haja mudança de mente, para que haja santificação, para que haja salvação, Senhor, para que haja despertamento, Senhor, para que haja libertação do reino das trevas, Deus, e haja aqui a liberação, Deus, para o reino do seu divino amor, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Queridos, como tema proposto, eu queria falar sobre, porque muita gente questiona sobre isso. É uma palavra que eu já dei outras vezes. Por que Deus permite catástrofes? Por que Deus permite essas coisas acontecer, né? Epidemia, pandemia? Por que Deus permite terremoto? Por que Deus permite o maremoto? Né? Por que Deus permite essas coisas? Né? Tudo tem um propósito. Por isso que nós precisamos ter a Bíblia como regra de fé e prática. Né? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas precisam, o verdadeiro cristão precisa de um conhecimento bíblico. A Bíblia é um almanaque da humanidade. Não deveria ser só do cristão. A Bíblia é um almanaque da humanidade. Então, é muito fácil a gente ouvir, né, de pessoas incrédulas perguntando, né, nesse tempo assim, que acontece as violências, né, a gente vê coisas difíceis acontecendo, e é muito comum as pessoas perguntarem, né, um ímpio, uma pessoa sem a fé, sem o conhecimento, aí, onde está o seu Deus? Se Deus existe, por que essas coisas estão acontecendo? Né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Que Deus é esse? Se Deus é bom, por que permite essas catástrofes acontecer? Por que permite uma doença dessa vir ao mundo? Por que permite um inocente morrer? É muito comum isso acontecer, né? Essas perguntas. Mas isso é falta de um conhecimento, isso é falta de um relacionamento. A gente vive tempo de incredulidade, a gente vive tempo de apostasia, até cristãos desviando da fé, abandonando a fé. E eu queria trazer uma mensagem em cima disso, né? Queria que todos pudessem abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, a partir do versículo 11. Eu vou ler aqui em duas versões. Tá? Depois que você abrir a sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 13, a partir do versículo 11, nós vamos ler também Isaías 24, versículo 5. Né? Amém? Vou repetir, acalma o teu coração, né? Eu já conheço minhas ovelhas, tem muitos que a gente está falando e está lá conversando, né? Aí não presta atenção no que a gente falou. Vou repetir. Isaías, capítulo 13, versículo 11. A gente vai ler alguns versículos ali a partir do versículo 11. E depois nós vamos ler Isaías 24, versículo 5. Amém? Tranquilo? Aqui a nossa cameraman Esther está perguntando, o áudio está bom? O áudio está bom, igreja? Dá um joinha que ela vai ver aí. Fala se está bom. Então vamos ler a palavra do Senhor. Isaías 13, versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Amém? Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Versículo agora, capítulo 24, do mesmo profeta messiânico Isaías, versículo 5. Na verdade, a terra está sendo contaminada por causa dos seus moradores.
porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isaías 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Todos sabem que Isaías é o profeta messiânico. Isaías é o profeta que mais falou a respeito do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, sobre o ungido. Foi o profeta Isaías. É chamado de profeta messiânico, aquele que mais fala das profecias da volta de Jesus vindo, né, do Messias, do ungido vindo como homem, se encarnando, o Salvador vindo ao mundo. E o Messias está sendo esquecido. Nós estamos vivendo um dia de desafios, de fé, não é? A princípios das dores, como a gente tem pregado nas últimas mensagens. E a humanidade está tão cega que nem em tempo de angústia se quebranta, né? Não olha para dentro de si. Isso é algo que me preocupa muito. Eu não estou aqui, né? Esses pastores, às vezes que falam, pô, não é tempo de pregar juízo, né? A gente só prega juízo, fala que a pandemia é juízo sobre o mundo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o pecado não vai ficar impune. A iniquidade, que é o pecado enraizado, as pessoas estão vivendo como se não existe lei, as pessoas estão vivendo uma vida normal, achando que pode fazer o que bem entende, vivendo uma vida de independência, vivendo uma vida egocêntrica. E nesta noite eu estou aqui para dizer que o mundo está na mão do maligno, mas é Deus que tem o governo de tudo. E as coisas não vão ficar impunes. O mundo foi dado na mão do maligno, mas quem é o dono do mundo é o Senhor. Aleluia. É Deus. Deus é que tem o governo. Deus é o criador do mundo. Deus. E por que essas coisas estão acontecendo? Está aqui na palavra. Por causa do próprio homem. Só que a gente está cego, a humanidade está cega. Os homens doentes, enfermos, cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que quando vê, não vejam, para que quando escutam, não entendem. Tem muitos assim. O homem está orgulhoso, o homem está arrogante. E a gente precisa entender que esses tempos vêm permitidos por Deus. E a gente precisa se quebrantar, a gente precisa descer, a gente precisa se humilhar. A gente precisa entender que existe algo soberano, existe algo acima de nós, maior do que nós. Nós somos, meu Deus do céu, quem nós somos, irmãos, sem Deus, né? E hoje o negócio está tão feio, o diabo está desafiando tanto. Tem um videozinho rolando na internet, eu até chamei a atenção. Um satanista falando, eu sou de Satã, eu estou aqui no ônibus porque eu confio em Satanás, né? O Satanás é o pai da mentira, não é? E um monte de crente aí que nega o seu Deus, não abre igreja, está um desafio. Não confunda essas coisas, né? Como eu preguei na semana passada, gente, o diabo ele quer dividir o reino de Deus, ele quer causar confusão, ele é mentiroso, ele quer exterminar a criação de Deus, mas nós não somos desse mundo. Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo, né? E as pessoas estão nesse nível de incredulidade, só julgam Deus, a culpa é sempre de Deus, a gente nunca olha para dentro de nós, né? E o que o profeta Isaías está dizendo lá para o povo? Que é o mesmo tipo de pensamento. As pessoas sempre acusam, o meu problema é por causa disso, o meu problema é por causa do governo, o meu problema espiritual, o meu problema de não crescer na fé é meu pai, o meu problema é minha mãe, é minha esposa, é meu marido, é o meu patrão, eu não sou feliz por causa disso. E Deus usa o profeta de Isaías para dizer, né? A terra está sendo contaminada, a terra está sendo destruída, a terra está sendo punida, os homens estão sendo punidos por causa de vocês mesmos. É tempo de nós nos despertarmos para isso, né? A gente sempre bota a culpa nos outros, mas nessa noite eu quero que você tenha uma visão introspectiva, que você possa olhar para dentro de você, quebrar seu ego, se colocar aos pés do Senhor, se humilhar, orar, amém? Confessar seus pecados, reconhecer quem você é diante de Deus. Então, irmãos, não pensem vocês que tudo que está acontecendo hoje vai ficar sem consequência. Não pense você que a violência, Deus não está olhando para isso.
Você pensa o quê? Que Deus não está olhando para a corrupção, que Deus está permitindo, que Deus não vê, que Deus não age? Você está pensando que as coisas vão acontecer assim, os assassinatos, as injustiças, né? A corrupção, a violência, a desobediência da humanidade? Você acha que isso vai ficar na impunidade? De jeito nenhum, irmãos. Então, eu queria trazer nessa noite, né, que a consequência do nosso pecado todo pecado tem consequência. Não pense que você vai viver uma vida, tudo que você plantar, você vai colher coisas boas ou coisas ruins. Tudo. O sol nasce para justos e injustos, então todos sofrem junto. Né? Mas no decorrer da mensagem você vai entender. Então por que Deus permite isso? Terremoto, fome, pessoas morrendo de inanição no mundo, pessoas morrendo de doença, pessoas morrendo de catástrofes, né? Pessoas morrendo de terremoto, de furacão, de tsunami. Por quê? Onde está Deus nisso? Por que essas coisas acontecem? Por quê? Primeira coisa que a gente precisa avaliar, né? O que o versículo 24 de Isaías 5 diz? A terra está sendo contaminada por causa de seus moradores. Moradores, queridos. Deus criou o mundo com camada de ozônio estourado. Deus criou o mundo com poluição. Será que o mundo está hoje do jeito que Deus criou? Né? Será? Pare para pensar nisso. Então por que essas coisas acontecem? Porque a terra está contaminada por causa dos seus próprios moradores. Os próprios moradores da terra permitem essas coisas acontecer. Então olha só o versículo 25. Na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. A parte A do versículo, né? Porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Foi Deus. Preste atenção em uma coisa. Nós somos tão arrogantes, né? A gente tem que se colocar numa posição de intercessores, se colocar no lugar da humanidade, orar, pedir a Deus perdão pelos pecados em nome da humanidade, se colocar como intercessor, se colocar na brecha. Mas pense bem, irmãos, eu converso com pessoas, e as pessoas culpam Deus, as pessoas culpam os outros, nunca culpam a si mesmo. Irmãos, foi Deus que criou a bomba atômica? Foi Deus que criou a bomba de nêutrons? Foi Deus que criou indústrias que poluem tudo, acaba com tudo? Foi Deus que criou plataforma para extrair petróleo? Vocês entendem isso? Foi Deus que criou armas químicas? Foi Deus que criou armas biológicas? Foi Deus que fez. Deus fez os homens violentos. Meu irmão, Deus fez um homem perfeito. Deus fez um homem para seguir o seu caráter. Deus não é violento. Deus não é mau. Deus, um dos principais atributos de Deus é bondade. Bondade. Por isso que o reino de Deus é o quê? Qual é a estrutura do reino de Deus? Qual é a estrutura? Faça essa pergunta. O reino de Deus é o quê? Paz. É isso? Bom. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus criou injustiça? Não. Os homens que são injustos. E a gente culpa a Deus. Porque, eu estou sofrendo as injustiças daquilo que eu tenho plantado. A corrupção eu tenho colhido. E quem é culpado? Deus não fez o homem. Deus não criou essas coisas ruins. Deus fez um homem perfeito. O homem que foi em busca de muitas intrigas. O homem que foi em busca de muitas complicações. Está lá em Eclesiastes. Deus criou um jardim. Sabe? Jardim do Éden. A palavra no original para Éden. Sabe o que é jardim do Éden? É jardim colocado sobre pedregais. O jardim Deus pegou e fez de um lugar pedregoso um manancial, um jardim. Você entende? Deus é aquele que apaira os caminhos tortuosos. Deus é aquele que aplana. Deus é aquele que faz vida criar no ermo, no deserto. Deus, aonde Deus passa, cria vida, meu irmão. Aleluia. O homem que tem destruído tudo, o homem que tem usado da sua inteligência, a sabedoria vem do alto, o homem tem usado sua inteligência, potencializado pelo pecado, que é quem alimenta é Satanás. Tá? Deus não vai instruir um homem para criar pólvora, para criar armas, para matar um ou outro. Deus não quer isso. Quem tem feito isso é as trevas. Deus não tem nada a ver com isso. Mas por que Deus não intervém? Essa é a pergunta. Porque, irmãos, as pessoas precisam entender que você não foi feito um robozinho. Tá? Porque o coração do homem é tão difícil.
né? Que eu já vi muitos falando assim, Deus manipula, Deus não deixa a gente ser livre, né? Claro que Deus nos criou para liberdade, mas não para dar ocasião à carne. Irmãos, cria seus filhos sem você disciplinar ele. Você adora disciplinar os filhos, você tem que disciplinar os filhos. O sistema impõe você disciplinar os filhos. Se você não disciplina os filhos, eles ficam como? Rebeldes, crescem de qualquer maneira, faz aquilo que quer, assim. Então também, meu irmão, Deus é amor. Mas quando você segue a Deus, você tem alguns princípios a seguir. Você não pode andar de qualquer maneira. E se a gente seguisse os princípios de Deus desde a criação, não se desviasse do propósito de Deus, se Adão e Eva não se desviassem do propósito de Deus, o mundo hoje, meu irmão, estaria maravilhoso. Né? A gente está vivendo debaixo da paz do governo de Deus. Então isso é por quê? Porque as pessoas... Por que Deus permite essas coisas? Porque as próprias pessoas estão fazendo do seu jardim um lugar terrível, né? Então cuide melhor da sua casa. Nós precisamos cuidar melhor daquilo que Deus nos deu. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês aqui é por que essas coisas acontecem? Por que de catástrofe? Por que de... Segunda coisa, vivemos como se Deus não existisse. A humanidade vive como se Deus não existisse. Queridos, olha aí, Isaías 24, 5. O mesmo versículo, mas a parte B do versículo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Essa é a parte A. Parte B. Por quê? Por que essas coisas acontecem? Né? Porque vivemos como se Deus não existisse. Olha só, porquanto transgride as leis, viola os estatutos e quebram a aliança eterna. Meu irmão, é terrível, é terrível. Né? Tempo em que os princípios bíblicos não são mais valorizados. Né? Os princípios bíblicos hoje não têm mais valor. Você vê os princípios... Meu irmão, quem é estudioso, gosta de história, a fundação dos maiores países do mundo, Reino Unido, né, Inglaterra, Estados Unidos, a Constituição foi fundada, meu irmão, foi criada debaixo dos princípios bíblicos. E hoje o que mais acontece é comum governos entrando e mudando constituições. Muda a Constituição, quebra os valores familiares. Meu irmão, até a Bíblia as pessoas estão mudando, criando versões que falam aquilo que lhe agrada, não que realmente Deus bradou. Ah, mas a Bíblia é um livro histórico. Não é nada disso, a Bíblia não é um livro histórico. A Bíblia é a boca de Deus. É Deus encarnado. No princípio Deus era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meu irmão, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Cientistas não conseguem entender como é que certas coisas, há tantos anos, até 5.000 anos atrás, né? E são provadas até hoje. Eu me lembro, eu era criança, quando os cientistas descobriram que todas as coisas que existem no corpo humano, toda a matéria-prima que existe no corpo humano, existe no solo. Eu já sabia disso há muito tempo, não sou cientista, não sou PhD, não sou nada disso, porque eu sei que a Bíblia diz que nos criou do pó da terra. Então toda a propriedade que existe na terra existe. Os homens descobriram, aí os geneticistas descobriram que a letra do DNA do humano, a formação do princípio do DNA humano, tem as letras escritas Iavé. Olha só, é claro, meu irmão, Deus nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Deus soprou sobre nós o seu DNA. A Bíblia diz que o homem foi feito do pó, Deus soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Então, meu irmão, está aí. Não precisa ser cientista para a gente poder crer na palavra. A Bíblia não é um livro só para salvar gente pobre. A Bíblia salva todo mundo. E tem gente também que usa outra versão. A Bíblia é muito difícil de interpretar, é só para intelectuais. Não, então Deus vai deixar os pobres se perder. Meu irmão, todos nós temos acesso a entendimento bíblico, profético. E sabe por que muitos não entendem a Bíblia? Por falta do Espírito Santo. Permita o Espírito Santo entrar na sua vida e ele vai te revelar a verdade do céu. Ele vai te quebrantar. Ele vai fazer você reconhecer quem você é. E vai saber reconhecer quem é Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Que as constituições não podem ser mudadas. Não é? Você vê aí que Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou. Deus te ama, meu irmão. E muita gente vai continuar amado por Deus lá no inferno. Porque Deus é justiça. A gente não pode querer que Deus se adapte à nossa vida.
foi Deus que se desviou da gente, não, querido. Somos nós que não tem ninguém que pode fugir da presença de Deus. O Senhor está. Para onde posso eu fugir diante da face do Senhor? Ninguém tem como fugir da presença de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, meu irmão. Deus está em toda parte, é uma característica dele. Mas o que? O homem não tem fé, o homem não crê. Então paga o preço. Né? A gente precisa entender isso. Né? Nós não podemos mudar a lei de Deus. Nos últimos dias, em Tessalonicenses está escrito que os homens estariam amantes de si mesmos, buscariam mestres que falam aquilo que lhe agrada, não o que eles precisam. Hoje tem muita gente, pastor, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de uma palavra. Aí o Espírito Santo revela uma palavra de conserto, de juízo. A pessoa não quer se arrepender, porque só eu só vê erro. Gente, se quebranta, sabe? É uma dádiva, é você ser corrigido, você ser pastoreado. A vara e o cajado de Deus, Salmo 20. Você já leu o Salmo 23? Hã? Tem gente que só conhece. O Senhor é aquele que me guia pelas veredas da justiça, me guia em passos verdejantes. O Senhor é aquele que cuida também. A tua vara e o teu cajado nos consola. Tem muita gente sem consolo e vivendo uma vida infeliz porque não são desobedientes, amantes de si mesmo. Não aceita a vara de Deus, não aceita o cajado de Deus. Está aí infeliz, está aí triste. Está aí vivendo o egocentrismo, não quer viver, entra no crivo de Deus, meu amigo. Nós não podemos viver sem lei, nós não podemos viver como se nós somos donos do nosso próprio nariz, não. Existe um Deus no céu, existe um Deus todo-poderoso que está sentado no alto sublime trono, que é o Rei. Em sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua boca tem espada afiada e aguda, seus olhos como chama de fogo, seus cabelos são brancos como a neve, suas vestes são de linho puro, finíssimo. Ele vem sentado no cavalo branco. Esse é o nosso Rei dos reis. Seus pés são como latão reluzentes. Ele vem com cinto de ouro no peito. Aleluia. Glória a Deus. Você pensa que vai ficar de qualquer maneira? Não vai. Então não podemos viver como se Deus não existisse, sem buscar a Ele, sem prestar conta a Ele. Crentes insubmissos, pessoas insubmissas, o ímpio já é, mas muitos cristãos também insubmissos, vivem uma vida sem prestar conta, enquanto o próprio Filho de Deus nos ensina em sua palavra. Você vai, olha, abre a sua Bíblia, João 17, Jesus dobra o joelho, presta conta ao Pai. É muito bom, eu estava falando isso hoje. Jesus ensinava as pessoas, tudo que você vê, quem vê a mim, vê meu Pai, porque eu não faço nada que não faço do meu Pai. Não é? Então a gente precisa refletir o caráter do Pai. Não adianta dizer que está com Deus se Deus não está com você. Então não viva sem lei. Existem leis a seguir, existem princípios a serem seguidos. Terceira coisa que eu quero falar. Por que Deus permite catástrofe, essa epidemia? Sabe para quê, irmãos? Agora eu quero falar para você uma coisa muito forte que Deus falou. Eu estava aqui quebrantado hoje à tarde. Para quebrar a nossa arrogância, temos que saber qual é o nosso lugar, irmãos. Isaías 13:11. Olha só, Isaías capítulo 13, versículo 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar, você está abrindo sua Bíblia aí? Farei cessar a arrogância dos atrevidos, abaterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer o céu, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, por causa do dia do seu ardente furor. Meu irmão, é o seguinte, presta atenção no que eu quero falar com você. Às vezes é necessário vir algo assim, para nos sacudir, para nos quebrantar. Os homens estão com o coração tão endurecidos que nem assim eles confessam o nome do Senhor. Pastor, você está pregando para as pessoas virem seguir a Deus por medo? Não. Se você segue a Deus por medo, você vai ser condenado ao inferno. Você tem que seguir a Deus por amor. Eu sigo a Deus por amor e hoje eu entendo isso. O amor de Deus me constrangiu. É uma pessoa que fez tanto por mim, uma pessoa que não merece nada e outra que fez tanto sem merecer. Sabe, aquela coisa de sem eu nem conhecer a pessoa, você morre pelos meus pecados, sofre pelas minhas
meus delitos, minhas baboseiras. Vocês estão entendendo, gente? Não é possível que a gente não se quebranta diante de uma situação dessa. Então, olha só, tem muito crente insubmisso. Tem muita gente herege, pessoas religiosas, independente da sua denominação. Quer seguir a Deus do seu jeito. É pessoas hereges, arrogantes, pessoas avarentas, adúlteros, caluniadores, fofoqueiros. Você acha que Deus aprova tudo isso? Né? Quero dizer uma coisa. Tem muita gente enganada, achando que ama a Deus e Deus nem o conhece. É muita gente querendo viver a sua alegria. Meu irmão, é tanta gente religiosa. É tanta gente religiosa. Fala em Deus o tempo todo, mas à noite está se dormindo. É mulher com mulher, é homem com homem. Eu vou jogar no ventilador. Pode processar. Pode processar. Que a Bíblia está escrito isso e eu sigo a palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca passará. Passará céus e terra, porém a palavra de Deus nunca vai passar. São pessoas, sabe o que o religioso fala? Está lá em adultério, está lá em fornicação. Você sabe o que é fornicação? Não, eu estou juntado aqui, mas Deus conhece todas as coisas, Deus conhece meu coração. Tem gente assim, trapaceiro, roubando os outros, usurpando os outros, dentro de corrupção, sonegando imposto. Mas Deus me ama, Deus me quer. Não, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus fica feita onde? Pessoas cheias de mágoa no coração, cara, dizendo, Deus me ama, Deus conhece meu coração. Né? Aí, ó, perdoai os nossos pecados, Senhor, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente exige que Deus nos dê o pão nosso cada dia. Mas a gratidão não existe. Eu sei que existem os extremos, mas existe a adoração, existem as primícias. Né? Você está pensando que Deus é o quê? É um pobre miserável que é migalha? Eu estou cansado de ver crente que quer a benção. Não, mas Deus conhece meu coração, esse mês não vai dar não, né? Porque não sobrou nada. Meu irmão, Deus não quer o que sobra. Deus quer primícia. Deus quer primeiro o seu coração. Deus quer que você primeiro busca Ele acima do seu trabalho. Busca Ele acima da sua felicidade. Busca Ele acima do seu relacionamento familiar. Busca Ele acima de qualquer coisa. A gente só quer a bênção. A gente só quer a bênção. Mas a bênção é propícia. É a obediência. Quem obedece tem a ver com obediência e quer que Deus... A gente ora cheio de hipocrisia. Deus entenda. Aí acontecem as coisas. Nem assim o povo se quebranta. Nem assim o povo se quebranta. Então, meu irmão, Mateus 7, 23. Então eu direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Você está aí com seu coração cheio de iniquidade. É tempo de se quebrantar, meu irmão. É tempo de se reconhecer que Deus está aí, ó. Deus está aí. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você tem que avaliar o seu amor. Eu estava aqui quebrando o pau antes do culto aqui familiar, conversando com meus filhos, conversando com minha esposa, descendo, falando para eles também que eu não gostei disso e aquilo. Sabe, é tempo de afiar a comunhão familiar. Não adianta a gente achar, Deus, eu estou bem com Deus, eu estou bem com... Não estou bem com meu filho, não estou bem com minha filha não está bem comigo, eu não estou bem com o meu próximo, eu não estou bem com minha esposa, e acho que Deus está bem comigo. Meu irmão, a gente é reflexo daquilo que a gente é do céu. Amém? Então a gente precisa refletir a imagem e semelhança de Deus. Amém? Não podemos viver o Evangelho debaixo de buscar benefício próprio. Tome cuidado com sua frieza. Essa frieza pode estar sendo acarretada, você já parou para pensar, por causa do pecado, desejos e pensamentos impuros, piadinhas, novelinhas que você vê, filmes, sexo depravado, mau uso do dinheiro, usa as coisas para o benefício próprio, aí não quer que se esfrie. Nós precisamos voltar às primeiras práticas. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te, porque breve virei e tirarei de ti o teu castiçal. Palavra do Senhor em Apocalipse. Amém? Queridos, e agora? Mateus 23, 28. Mateus 23, 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo. Vida de aparência é a pior coisa que existe.
Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Os homens não viam o que estavam fazendo, né? Mas Jesus estava vendo. Os fariseus, na verdade, quando Jesus chamou a atenção dos fariseus, né, eles não viam o que eles estavam fazendo, mas Jesus está vendo. Você precisa entender isso. Quem vive uma vida de aparência é que acha que Deus não está vendo, mas Deus está vendo, não tem temor. Quem vive uma vida de hipocrisia, um teatro espiritual, uma fantasia religiosa, né? Quem vive uma vida assim é porque não tem temor a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, a gente não faz para mostrar para os homens primeiro. A gente precisa se mostrar ao mundo quem nós somos. Mas primeiramente a gente faz para Deus. Deus, entende? E quando a gente não vive uma vida verdadeira, a gente não tem temor a Deus. A gente não está temendo a Deus. A gente se preocupa com o que os outros vão pensar da gente. A gente não se preocupa com o que Deus pensa a nosso respeito. Então é tempo de quebrantamento, queridos. Amém? Eu quero concluir aqui. E agora? O que eu faço? Estou ferrado? Eu estou mesmo aí, pastor? Estou mesmo no adultério? Que bom, se você reconhecer, estou mesmo no adultério, estou vivendo a mentira, estou vivendo falso, não dou dízimo, vivo a vida que eu quero, eu não dou obediência, pastor, não presto conta da minha vida a ninguém, eu não aceito ser contrariado, não aceito ouvir verdade, eu já criei uma fortaleza, estou doente, domingo que vem, agora eu quero dar uma palavra. Sabe, Deus está gerando uma palavra aqui no meu coração. Quarentena emocional. Pessoas feridas. Pessoas que não aceitam mais ouvir porque já se fechou, já criou uma fortaleza. Eu quero falar para você, esse é tempo de você se curar. Deus quer te curar. Algo violento na sua vida vai acontecer se você permitir sair dessa fortaleza, sair desse casulo que você criou devido às pancadas da vida, devido às feridas da vida. Você não aceita mais verdade, você não aceita ninguém contrariar você. Se alguém for contra você, você se fecha, você se ofende com facilidade. Você sempre está aí no pedestal, achando que é o dono da verdade, só você que sabe a verdade. Todo mundo é errado, marido é errado, filho é errado, só você que é a certa, só você que é o certo. Esposa não presta, marido, igreja não presta, pastor não presta. É tempo de se quebrantar. Deus quer curar você. Deus vai te curar. Abra o seu coração, seja verdadeiro. Você está aí com essa cegueira espiritual, não enxergue, cada vez mais você está se afundando. Por isso tanta gente deprimida, por isso tanta gente sem conseguir ter comunhão para a igreja. E agora, reconhecer pecado apenas não é o princípio. Nós precisamos reconhecer pecado, nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, tá? E pede para ser aceito por Deus. Foi isso que o filho pródigo fez. O filho pródigo, ele caiu a ficha. Ele pensou intelectualmente, mas ele tomou uma atitude. Ele não só reconheceu que estava em pecado, ele não só reconheceu que estava passando por sofrimento, mas ele disse: eu vou voltar à casa do Pai. Nós precisamos retornar aos princípios. Nós precisamos voltar para a casa do Pai. Amém? No Salmo 51, versículo 2, clame isso. O Salmo 25, 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade que é grande. Jesus é aquele que perdoa pecados, irmãos. Jesus não está morto no madeiro. Jesus não está pregado numa cruz de uma imagem. Jesus ressuscitou, vive. É Ele que perdoa pecados. Êxodo 25, nós temos que parar de adorar outros deuses. Chega dessas maldições na sua vida. Chega. Nós temos que cair a ficha e tomar uma atitude para que seja paralisado esse tempo de corrupção, esse tempo de maldição em nossas vidas. Esse ciclo, nós vemos nossos filhos se perder e não tomamos atitudes para frear essa maldição. Êxodo 25, não adorarás nem... Olha só, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade. Existe um Deus dentro de você que precisa... Sabe qual é esse Deus? O seu eu. O seu eu precisa morrer. Você precisa entender que existe um Deus. Existe um Deus, crentes vivendo como não se existisse Deus, vivendo um falso evangelho. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem.
Tem muita gente aborrecendo o Senhor e aí está debaixo de maldição. Mas eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. É tempo de amar o Senhor e guardar a palavra dele. E Deus vai usar, sabe o quê? Pastores. Deus vai usar pessoas de Deus para falar para a sua vida. Aceite a correção do Senhor. Entre debaixo do pastoreio. Entre debaixo do pastoreio para ser curado. Aceite a palavra de correção. A palavra do Senhor não vai vir só dureza para a sua vida. Ah, por que só eu sou corrigido? Por que só... Aceite para você, se a palavra, o sal está ardendo em sua ferida, porque Deus te ama. Ele está tendo zelo ainda. O cuidado ainda está tendo tempo de nós restaurarmos a nossa vida. Amém. O Salmo 51, versículo 2. Lava-me, Senhor, completamente do meu pecado. Purifica, Senhor, meus pecados. Pois eu conheço as minhas transgressões, é tempo de reconhecer onde estamos errados. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente fiz o que era mal. Permita os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus é aquele que julga com perfeição, irmãos. Jesus morreu na cruz para nos livrar do juízo. Se o tempo é de juízo sobre a terra, amém? Alguns pastores só pregam juízo, juízo, juízo. Meu irmão, a igreja não vai ser punida pelo juízo de Deus. Entenda bem, Jesus morreu na cruz para livrar aqueles que estão debaixo da cobertura dele, do juízo, da ira de Deus sobre a terra. Você entende bem? Mas pastor, e se eu pegar a doença? Meu irmão, ser livre do juízo é você. Problema, eu sempre digo isso, não é você pegar a doença e morrer. O problema é você pegar a doença e morrer e ir para o inferno. Deus quer te livrar do inferno. Deus quer te livrar do lago de fogo. Deus quer te livrar do sofrimento eterno. Deus quer te livrar do tormento eterno. As momentâneas tribulações que nós passamos aqui nesse plano terreno não se compara à glória que há de vir. Pense na glória futura. Aleluia. Pensa, projeta a sua mente. O homem nobre projeta as coisas nobres. Na sua nobreza ele anda. Nós precisamos projetar isso, nós precisamos pensar com as coisas do alto. O céu está aí, Jesus conquistou o céu para a gente, Jesus nos livrou do juízo eterno. Raciocina por esse lado. Tito capítulo 2, versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se chegar o tempo, meu amigo, de você pegar essa doença e você falecer por essa doença, significa, sabe o quê? Eu entendo assim, chegou o meu tempo, irmão. Encerrei a carreira, guardei a fé, combati um bom combate. Deus está me chamando para ir para o encontro com Ele. E eu digo a vocês, não ore para eu ressuscitar. Se eu morrer por essa enfermidade, e chegou o tempo meu, eu quero ir para a glória. Não orem para eu ressuscitar. Eu não quero voltar, eu quero estar com o Senhor. Eu quero abraçar o Senhor. Já pensou, eu estou lá abraçado com Jesus. Algum infeliz, miserável ora